nada facilita. Podes, legalmente podes. Conhecimento te evita. Podes, legalmente podes. Não há litígio que resista. Podes, legalmente podes. Com Ana Mendes Lopes. Olá, o meu nome é Ana Mendes Lopes e sou advogada de negócios digitais. Sejam muito bem-vindos ao Legalmente Podes. Este é um espaço onde a lei se torna fácil. Prepara-te para tornar o teu conhecimento jurídico numa vantagem estratégica do teu negócio online. E hoje temos aqui uma convidada. A nossa convidada de hoje é a pessoa que mais vezes deve ter ouvido o Legalmente Podes, mais do que eu própria, se calhar. Deixou uma vida cheia de gritos de crianças enquanto educadora de infância para dar voz aos gritos de quem quer comunicar no digital. Criadora da Escola Portuguesa de Podcasting, mentora e gestora de podcasts, hoje temos à frente das câmaras a pessoa que costuma estar a fazer fotos e vídeos em off e a mandar-me falar mais devagar atrás das câmaras. A cada 15 dias é responsável por colocar mais um episódio no ar. Vamos dar as boas-vindas à Liliana Marques, ou como ela se apresenta, Liliana FM. Bem-vinda! Olá, obrigada Ana pelo convite. Bem-vinda, Liliana. Como é que te sentes à frente das câmaras desta vez? Não, eu habituada? sinto-me bem, podcast é a minha onda, mas não neste lugar. Eu prefiro esse lugar aí desse lado, no Gostas comando. mais de ser entrevistadora do que entrevistada? Gosto. Boa, engraçado. Gosto muito mais. Acho que essa tensão em mim não... Eu acho que me causa mais tensão vir aqui do que ir a um podcast de convidada. Olha que... Aqui também te penso mais nos detalhes. Não posso esquecer disto, tenho que levar as canecas, não é? Talvez isso. Sim. Engraçado. Mas não me causa assim tanta tensão, calma. Não, é divertido. É divertido. Olha, e antes de começar, tenho aqui um presente para ti. Isto não estava planeado, por isso. Ana, eu tenho aqui o GoPod, que são cartas para conversas inesquecíveis, que vêm com perguntas que realmente podemos fazer nos nossos podcasts. E aqui em primeira mão, Ana, boa. Para ti. Obrigada. É surpresa, a Ana não sabia, ok? Não, eu não sabia, estou a saber isto. Isto é super interessante. Ana, e tu vais não comercializar sabia. este produto? Sim. Que giro. Eu espero que quando este podcast sair já esteja Boa, no olhem, mundo. Vou deixar aqui, chama-se GoPod, cartas para conversas de podcast inesquecíveis. Que engraçado, parabéns, Liliana. Olha. Realmente, olha, é preciso ter muita criatividade para andarmos aqui neste mundo, não é? E esta capacidade de reinventar-me. Como é que tu crias um negócio de podcast e a seguir estás a vender cartas para as pessoas falarem podcasts? Muito giro. Olha, Sim. muito obrigada. Vamos deixar aqui. É um miminho para ti. Obrigada. Eu vou adorar de certeza absoluta porque nós temos sempre a aprender, não é? No episódio da apresentação desta season falámos exatamente sobre isso. Eu quando criei a primeira season não aprendi tudo, não sabia tudo, estava a testar e obviamente que... É um caminho. É um caminho, claro, caminho. e será sempre a melhorar Eu e sempre a costumo fazer dizer diferente. que o podcast é um processo. E é um processo também de autodesenvolvimento e Sim. desenvolvimento pessoal, porque nós vamos aprendendo a lidar com muitas coisas Claro. nossas, até com algumas sombras que às vezes não são assim tão É, fáceis. sabes, para mim, acho que a maior lição que eu tiro aqui tem a ver com o silêncio, do ouvir o outro. Ouvir o outro, a escuta ativa. Porque eu na minha vida prática eu sou muito interventiva e então aqui eu tenho que me calar para dar palco ao meu convidado. Isso é um esforço. É um desafio grande. Sim, e se falar devagar, quer dizer, eu não falo devagar, não é? Mas, ou seja, eu tenho que me moderar aqui, porque eu sinto que se eu estiver a falar assim, eu estou na minha cabeça a processar em câmara lenta. Mas ou seja, não não é a minha precisas de natureza. falar assim. Podes Sim, mas falar percebes? mais- Ou seja, eu sinto mesmo Sim, esta sim, lentidão. sim, eu Isso percebo. para mim é um desafio, é não estar aqui blá 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 blá. Pronto. Sim. Se os meus áudios ninguém pode ouvir a 1,5, é o que toda a gente me diz. Mas também não é para ouvir a 1,5, é para ouvir com realidade. Liliana, olha, bem-vinda à tua praia, não é? Os podcasts. Conta-nos lá, como é que tu passaste de ambiente creche para um negócio digital sobre a arte de comunicar? Ora, foi literalmente um arriscar. Não é? Primeiro eu sabia que não queria ser educadora até aos 80 anos. Havia aqui uma coisa que era muito clara para mim, que ia ser uma fase. E eu andei toda a minha vida a fugir da comunicação. E a pensar, não é para mim, eu não tenho este estilo, eu não tenho esta capacidade, eu não consigo. Duvidavas? Duvidava. Há aquelas coisas que nos vão Aquele dizendo quando nós somos impostor. pequeninas. Sim. Tu não tens jeito para isso? Ela é tímida.
Ela não gosta muito de falar, é tímida. Depois eu aprendi que não era tímida, era introvertida e que existem aqui diferenças entre uma coisa e outra. A partir daí empoderei-me um pouco mais, mas foi sempre aquele caminho daquela vozinha. Qualquer coisa que eu fazia vinha sempre de repente aquela vozinha ao de cima. Mas o facto de não querer ser educadora de infância, e acho que não há capacidade física nem mental para com 60, Sim. 80. Nem é desejável, não é? Não é. Até então eu aos sabia teus que era uma 60 fase. anos já não estás a par das crianças de... Nem pouco mais ou menos. Pouco mais antes. Então eu sabia que era uma fase da minha vida. Quando a minha filha nasceu, eu pensei, se calhar Gatilho, é o momento, filhos. não é? E fui empurrando aquilo com a barriga, é muito pequenina, como é que vai ser agora? Vou trocar o certo pelo incerto. Na verdade, a minha filha, do dia 1 de setembro ao dia 30 de julho, resolve chorar todos os dias para ficar na escola. E foi realmente para mim pensar, é agora. Eu não estou bem. Ela não está bem. O que é que eu estou a fazer aqui? Isto não faz sentido nenhum. Isto não está a fazer sentido nenhum. Agora vou aproveitar esse mote para deixar aqui aos nossos ouvintes que nos deixem nos comentários quantos negócios é que começaram depois de terem filhos. Porque eu acho que a maternidade e a paternidade, e principalmente a maternidade, são um grande incentivo para as pessoas criarem o seu próprio negócio. Sem dúvida. A maior parte das empreendedoras com quem eu trabalho tornou-se empreendedora depois de ser mãe. Sim. Exatamente por ter essa necessidade de gerir o tempo de outra forma. É verdade. Nasce uma filha, no meu caso, ou um filho, e nasce uma mãe. Totalmente. E nasce uma mãe naquele momento. Totalmente. E é uma pessoa totalmente diferente. Nova. É uma pessoa nova. É isso, é. Com outros desafios, com outra vontade de estar e de fazer e de acontecer. E foi realmente aí. Comecei um negócio online, ainda na área da educação, que eu era mãe, era educadora, então queria realmente ajudar outros pais a criar crianças felizes. E foi quando eu resolvi como é que eu vou comunicar aquilo que eu faço, que o podcast entrou. Já tinha tentado artigos de blog, mas sou uma mulher de ciências, digo tudo em 3 palavras, que ele não ia funcionar. Vídeos, tempo a gravar vídeos, das 10 da noite às 3 da manhã. Ninguém está com capacidade de gravar vídeos dessa hora. Então o podcast apenas em áudio, surgiu para mim como, uau, eu não preciso estar preocupada com luz, câmara, não preciso estar preocupada se estou maquilhada, se não estou maquilhada, é só realmente partilhar a minha mensagem. E foi assim que eu comecei. E mal eu comecei a receber um convite para fazer uma masterclass para explicar como é que fiz, como é que não fiz, o processo. E nessa masterclass fizeram a pergunta que mudou a minha vida, literalmente. Perguntaram, Liliana, tu ensinas a fazer isto? Giro. E eu respondi, claro que ensino. Claro, é isso. Sim. Às vezes as nossas oportunidades estão em pequenas coisas. Mas eu desliguei aquele Zoom e pensei, tu e a tua grande boca, Liliana. Agora como vais sair daqui? Ou seja, quando nós na nossa vida só nos propomos a fazer aquilo que nós já fizemos e que sabemos fazer, nós já só estamos a estagnar. O salto acontece quando nós nos predispomos a fazer algo que nos dá medo, porque é o medo que nos faz avançar. Exatamente. Não é? Ou seja, mesmo. As pessoas dizem assim, tens um negócio e fazes isto, fazes aquilo, não tens medo. Gente, claro que tenho medo, não é? Só que claro, é um medo que anda, é o medo que me faz fazer melhor e que diferente. Que empurra e mesmo para fazer acontecer. É isso. E então, em abril de 2021, estava a lançar a minha primeira turma de podcasters, de empreendedoras, como nós, que realmente queriam aprender de forma autónoma a fazer o seu 2021? 2021. Tu já há muito tempo. 2021. Sim, a Liliana, no fundo, eu sempre quis ter um podcast, sempre, porque eu adoro falar, não é? Se eu pudesse, cada episódio estávamos aqui dias inteiros, não é? Eu adoro falar. E eu sempre quis ter um podcast, mas pronto, também, sei lá, não sei, sempre fui deixando, não era o momento, depois engravidei, depois tinha um filho bebê, pronto. Se eu não tivesse encontrado a Liliana no Instagram, este podcast não existia. Porque a logística de planear isto tudo e ter aqui, escolher um sítio, o apoio na edição, na gravação, é complexo. E então, eu perco o meu tempo a preparar os episódios, escolher os convidados, preparar os temas, ou a tratar disto tudo. Caso contrário, eu teria que fazer uma gravação em Zoom ou simplesmente ligar o microfone em casa. Sim. E, portanto, na verdade, eu vi um podcast, foi através, não foi a Escola Portuguesa de Podcasting, foi Liliana FM, ensino-te a criar o seu podcast. Eu disse, calma, está aqui. E na altura tinha sessões estratégicas, não é? Mandei-te uma mensagem, agendámos sessão e a partir daí... E conversámos e legalmente pode estar no ar. Sim, porque nós falámos em junho. Sim. Penso, em julho eu gravei os primeiros episódios do Legalmente Podes. Faz um ano. Faz um ano. E em agosto saiu, agosto a setembro. Em setembro. Portanto, foi tudo assim. Foi no sim, não dava para pensar muito, porque nós pensamos muito e desistimos das coisas, não é? Sim. Pois é, muito interessante. Olha, mas
pronto, eu já expliquei aqui um bocadinho o que é que a Liliana faz, mas explica-nos tu, ou seja, o que é que no fundo, qual é que é o teu papel enquanto gestora de podcast, não só da escola, não é, mas enquanto gestora de podcasts e como é que tu ajudas as empresas a levar a sua voz ao mundo? Sim, então eu divido isto em duas fases, não é? A escola em si, onde a Liliana também está presente, não é? E é a cara da escola, em que nós realmente temos aqui 3 formas de ajudarmos empresas e empreendedores a dar voz aos seus negócios. Através dos nossos cursos online, através da nossa mentoria, em que fazemos aqui o acompanhamento durante 4 meses para qualquer empreendedor, qualquer empresário poder criar o seu podcast e ficar totalmente autónomo no seu podcast, e depois através da produção de podcast, que tem sempre esta parte essencial que é a estratégia e a estrutura. E o que não se vê, e a logística do que não se vê, não é? Exatamente, e isto é a base de tudo. A partir daí, depois então, é que tem depois a parte da produção, da pós-produção e da divulgação do podcast. Mas a parte estratégica, a pré-produção, se lhe chamarmos assim, é a parte essencial. E a parte mais gira para mim. Gostas dessa parte? É a parte as mãos na massa. E a parte criativa de pensarmos no nome do podcast. Lembras-te de nós, quando estivemos a pensar no nome, não é? Esta parte de pensarmos no nome, como é que íamos acaixar, que rubricas é que íamos fazer, de que forma. Essa é a parte mais gira. Sim, esse apoio é muito importante, até porque a Liliana ajuda-nos muito até nas próprias escolhas que nós fazemos para o podcast, porque a Liliana, por ela, eu tinha começado no sofá desde o episódio 1. Foi escolha minha, é verdade, já falámos sobre isso hoje aqui muitas vezes. Foi escolha minha ter começado numa mesa porque um gatilho Achavas que era mais confortável. Achava que era mais confortável. Portanto, a minha zona segura é à mesa. Eu não tenho problemas nenhum em chegar a um sítio qualquer, sentar-me numa mesa de reuniões, seja com quem for, e falar. Aqui não se faz, achei que eventualmente podíamos estar a sentir ameaçada. Mais difícil para ti. Acho que neste formato eu hoje sinto-me muito mais confortável a estar a falar aqui convosco num sofá do que numa mesa, mas tivemos que testar e falhar. Exatamente, e isto faz parte, ok? Faz parte, e eu tive que dar espaço à Ana, apesar de eu tinha certeza que ia ser muito mais fácil para ti. Sabes que para os outros eu confio muito mais em nós do que nós próprios, não é? Ia ser muito mais fácil para ti estar no sofá, porque é muito fácil criar esta empatia e o facto de não termos uma mesa entre nós ajuda imenso. Termos assim, dá para as mãos tocar. Ajuda imenso essa parte. E depois, claro, para além de todo este apoio antes da gravação, não é? Depois a Liliana também dá aqui um grande apoio, porque a Liliana vai buscar a aguinha para encher as canecas, faz a recolha das declarações de consentimento aos convidados, gera a entrada e saída dos convidados enquanto eu estou a gravar. Portanto, este apoio é imprescindível. É impossível fazer isto assim... Chegar aqui e tentar fazer tudo. Eu acho que é possível, mas é difícil. Não, é muito difícil. É muito difícil. Eu acho que é muito difícil. É muito desafiante fazê-lo sozinho. Sim. É muito desafiante e, acima de tudo, nós não conseguimos estar onde realmente importa. Sim, porque eu só quero estar concentrada no convidado, episódio, com o convidado, nas nossas questões, naquilo não é que mais nada, partilhar. Claro. O resto tem que me quase aparecer feito, que é para eu não estar a desperdiçar a minha atenção mais com isso, ou estar aqui em nervos porque tenho que fazer tudo. Olha, Liliana, como é que um podcast pode ajudar um empreendedor a crescer no negócio digital? Então, eu acredito que o podcast não é mais uma coisa que nós vamos fazer no nosso negócio. Não. Deve estar ligado em todo o nosso sistema de comunicação, em todo aquilo que nós fazemos em termos de comunicação. Podcast pode ser uma forma de tornarmos a nossa comunicação mais omnichannel possível, porque no fundo nós já temos as redes sociais, já temos o nosso site, já temos o nosso e-mail, já temos, no fundo, estes vários canais de comunicação. E o podcast pode ser o agregador de tudo. Claro. Nesta perspectiva do macro e do micro conteúdo, de podermos reutilizar o conteúdo, tal como nós fazemos. O episódio tem 40 minutos, mas não vai 40 minutos para as redes sociais. Vai um bocadinho. Exatamente, tiramos aqueles cortes que realmente podem ser os highlights mais importantes do episódio e desta forma assim realmente chamarmos as pessoas para depois nos ir ouvir. E há aqui uma coisa que é muito importante. O podcast tem 2 ou 3 premissas que são muito importantes. Cria proximidade. Não há outra forma. Sim, como é que nós ouvimos podcast? Incrível. Nós estamos a falar ao ouvido das nossas pessoas. E respondemos às vezes às coisas que... Eu sou essa pessoa. Mas não sei o que eu digo assim, mas isso não é bem assim porque... Sim, ninguém me está a ouvir, mas eu estou a reagir com aquilo. Mas estás ali, a pessoa está no teu ouvido. E isto é uma proximidade incrível. Depois é a voz. O impacto que a voz tem, a voz cria empatia, cria ligação, cria realmente aqui um impacto completamente diferente. Seja em vídeo, seja em videocast, seja em podcast. A voz tem ali aquela forma, ok. Depois até poderíamos falar da IA, mas realmente o facto da nossa voz passar emoções, porque dá perfeitamente para perceber se nós estamos mais emocionadas, se estamos mais entusiasmadas, dá perfeitamente para perceber isso. E depois temos aqui o facto de estar nas nossas mãos, não é? O podcast está
disponível nos nossos smartphones, por isso está disponível a toda a hora. Pessoas, os podcasts salvaram uma vida quando o meu filho nasceu, porque eu era uma pessoa que estava habituada a adormecer a ver séries, e quando ele nasceu eu não ligava a televisão do quarto, nem hoje, se ele dormir comigo eu não ligo a televisão do quarto, não é? E eu então pensei, e agora tipo, vou desesperar, porque eu sou a pessoa que eu não consigo adormecer no vazio, silêncio. Não é deitar, não. Então eu ouvia todas as noites, punha os fones e adormecia. Sim. Ainda hoje faço isso muitas vezes, ou leio ou meto um podcast. Sim, e faz toda a diferença. E depois temos aqui um aspecto muito importante que é, o teu ouvinte vai escolher ouvir-te. Claro. Não estás dependente do algoritmo. Não é como nas redes sociais em que nós estamos dependentes do santo algoritmo ali. No podcast não. Sim. A pessoa vai tirar e tu estás sempre no top of mind da pessoa, não é? Se a pessoa vai escolher, porque é que eu vou ouvir o Legalmente Podes? Eu tenho a Ana no top of mind. Ou então pensas assim, a mim acontece-me isso. Mas há tanto tempo que eu não ouço um episódio disto, mas será que não tem... O que é que aconteceu? Eu acho isso muito engraçado. Mas olha, eu acho que às vezes o grande problema dos empreendedores é assim, então, mas eu já tenho um infoproduto a falar sobre isso. Eu já digo essa informação toda nas minhas redes sociais. Que informação nova é que eu vou trazer um podcast? Nenhuma. Um podcast, como tu disseste, é um agregador. Nós não precisamos trazer informação nova aqui. Ou seja, eu chego aqui e falo 15 minutos sobre um tema. Eu no meu Instagram posso falar sobre o mesmo tema, mas eu já só vou ter 30 segundos de espaço. Se tiveres. E claro que se eu tiver um infoproduto sobre esse tema, eu não vou falar nem 30 minutos, nem 30 segundos. Eu vou falar 3 horas. Portanto, a questão é, isto agrega informação. Portanto, se eu quiser informação curta e abreviada, eu vou às redes sociais. Se eu quiser alguma informação mais completa, eu ouço um podcast. Isto na vertente educativa, não é? Se eu quiser a totalidade da informação, eu contrato o profissional. Exatamente. Para que me passe, eu pago por essa informação. Claro, exatamente. São diferentes níveis de informação e diferentes níveis de consumo de conteúdos. Porque nós passamos a vida a consumir conteúdos, não é? Temos que pensar nisto. Sim, muita informação. E esta parte da repetição, não há que ter medo da repetição. Sim. Como é que nós ficamos na cabeça das pessoas? É pela repetição. Claro. Como é que as grandes marcas ficam... Grandes slogans, grandes imagens, grandes... Claro. Não é? É pela repetição. Então porque é que nós empreendedores temos tanto medo da repetição? É verdade. E andamos tão preocupados em criar coisas novas? Não faz sentido. Olhem, num episódio sobre podcasts, há aqui uma grande lição. Nós não temos medo de nos repetir. E em canais diferentes. No outro dia, a propósito de um webinar que esteve disponível a 3 de julho, dos profissionais de saúde, eu tinha um Reels e entretanto recebi um comentário de alguém a dizer: vão ao site X, separador Y, qualquer coisa que a informação está lá. Gente, eu não crio informação, eu não inventei nada. Toda a informação que eu faço e trabalho está disponível a todos em algum lado. Exatamente. A diferença é que eu a trabalho para comunicar diretamente àquele cliente e de uma forma objetiva e direcionada para o seu negócio. Claro. Portanto, esta ideia de que, mas essa informação existe. Mas porquê é que não existe hoje em dia? Nós temos internet, não é? Temos ao nosso alcance toda a informação do mundo. Tudo. E esta lógica também se aplica quando nós criamos infoprodutos, criamos podcasts, temos redes sociais, temos vários canais de comunicação, temos newsletters, nós podemos falar sobre o mesmo tema N vezes. Nós vamos ter pessoas diferentes a ler-nos, a ouvir-nos, a assistir-nos, a contratar-nos. Portanto, acho que esse é um receio legítimo. E eu acho que eu também tive esse receio durante muito tempo, tivemos. Claro, principalmente no início do negócio. No início do negócio temos muito isso. E outro receio que eu sinto ou senti, já nem sei, é: ok, eu vou gravar um podcast sobre direito de arrependimento, eu tenho que dizer tudo sobre direito de arrependimento. Não tenho. Eu tenho que falar objetivamente e dos pontos essenciais que as pessoas não podem ignorar. Mas eu não tenho que falar tudo sobre este tema. Não, senão estavas aqui o dia inteiro. Senão estava aqui o dia inteiro. Ou seja, isto é uma forma de vos alertar para a necessidade de não ignorarem determinada circunstância. Mas não tem que sair... Isto não é um curso, não é? Isto é um podcast, é um produto, chama-se um produto de entrada, não é? Exatamente. Portanto, as pessoas conhecem o meu trabalho, conhecem os temas que eu abordo, estou a falar do meu, mas isto é transversal a todos, não é? Conhecem aquilo que quem comunica... E conhecem-te. Conhecem-me. Ana, tem essa isso é o mais importante. Mais importante do que pensarmos no conteúdo. Claro que o conteúdo é importante, não é isso que eu estou a dizer. Sim. Mas é de nós mostrarmos as nossas perspectivas, as nossas opiniões, quem é que nós somos, aquilo que nós defendemos, os nossos princípios, aí realmente é que nós vamos perceber se há match ou não há match com aquele profissional. Claro. Porque não é olhar para um conteúdo raso, não,
é perceber, ok, o que é que a Ana tem a dizer sobre isto? Faz sentido ou não faz sentido para mim? E talvez também por isso não tenhamos que ter... É assim, eu sou advogada, não sou jornalista, eu não tenho que ser imparcial no meu podcast, eu não tenho que parecer politicamente correta, mais ou menos. Não é? Ou seja, isso também faz com que as pessoas nos conheçam quem está a comunicar, as suas opiniões, as suas tendências, que nós não somos todos iguais, não agradaremos naturalmente a todos. Exatamente. Há muita gente que poderá ter visto o meu podcast e disse, não gostei nada. Não é? E está tudo certo. Não gostei nada, mas está tudo certo, é isso mesmo. Ou seja, nós também não temos que ser imparciais, também é uma forma de mostrarmos essa proximidade, esta normalidade de seres humanos que somos, porque isto é uma conversa que vamos ter sempre a vida inteira, não é? Sempre. Tipo, todos somos humanos, ninguém é melhor que ninguém é invencível, ninguém é imbatível, o nosso fim é igual para todos, portanto somos só outra pessoa com uma vida diferente e com outros caminhos, mas acho que essa proximidade que os podcasts trazem é um diferencial muito grande. Sim. E quando se pensava que o podcast era uma moda, que realmente, agora surgiu uma coisa, vai aqui, como é que vai, os vídeos vão acabar e o podcast vai acabar, como é que isto vai acontecer, no fundo está à vista de todos, não é? Podcast não é uma moda, podcast faz parte da vida e da rotina. Muita gente mesmo. E está em franco crescimento. Olha, a minha tia tem 84 anos e eu no outro dia instalei-lhe a aplicação Popcasts. Se vocês não sabem o que é, a Popcast é uma plataforma portuguesa que só tem podcasts em língua portuguesa feitos em Portugal por empreendedores portugueses e, portanto... Já não são só feitos em Portugal? Também são... já tem... Sim. Mas ok, mas é tudo em língua portuguesa. Pronto, ou seja, mas basicamente é made in Portugal o conceito, exatamente. Não é? E se por acaso vocês já tiverem fartos dos podcasts que ouvem sempre e já não saibam por onde escolher, na Popcast vocês chegam lá e têm uma listagem enorme de podcasts, desde os mais conhecidos aos menos conhecidos, desde negócio, lazer, entretenimento, e é uma plataforma muito interessante por causa disso. E o Legalmente Pode estar lá, os teus podcasts... A Empreendedora Pode também lá estar. A Empreendedora Pode também estar no podcast e é uma plataforma que eu tenho vindo a sugerir porque efetivamente é portuguesa e acho que temos que apoiar essa causa. Sim. E é giro. Mas para dizer que eu instalei a Popcast no telemóvel da minha tia de 84 anos, para ela ouvir podcasts. Que máximo. Porque eu ouvi, era aquelas histórias narradas que agora começam a surgir e tinha a ver com um português em Moçambique e a minha mãe nasceu em Moçambique, a minha parte da família materna esteve toda em Moçambique e regressaram, não é? E eu disse, olha tia, tu vais adorar ouvir, até porque ela conhecia a pessoa, vais adorar ouvir, e então instalei-lhe. E pensei assim, olha que engraçado, tu a instalar um podcast, que é uma coisa, não é? Num telemóvel de uma pessoa de 84 anos. E quem diz uma pessoa de 84 anos, eu agora também estou a produzir um podcast para miúdos. Boa, isso é giro. Para miúdos. É só em áudio. Tens de ter um jingle muito giro para isso. É só em áudio, mas é para miúdos. E são episódios pequeninos, têm 2-3 minutos e pensarmos que isto é universal. Eu hoje disse ao meu filho, olha filho, ele queria que eu pegasse ao colo, eu disse, Martim, não podes porque vais sujar as calças da mãe que vai gravar Legalmente Podes. E ele começou, podes. Que máximo. Sim, sabe, eu no outro dia estava não sei o quê, podes, e ele legalmente podes. Eu assim, boa! A minha filha também adora. Eu não sei se é isso, se é pelo timbre da música, se é se ele identifica a voz do meu irmão. Porque foi meu irmão que, ou seja, a voz do jingle é do meu irmão. Mas pode ter sido pelo timbre que fica muito no engraçado, ouvido. Não é? É muito giro. Pois é, isso é engraçado. Olha, Liliana, mas estamos aqui num podcast de lei, não é? Ui. Diz-me lá uma coisa. Atrás de um episódio de podcast, atrás de um podcast, existem muitas questões jurídicas. Porquê é que os empreendedores devem pensar na lei quando criam um podcast? Olha, devem pensar na lei porque a lei está em todo lado e, em primeiro lugar, temos que nos proteger a nós enquanto empreendedores, não é? E aqui nós temos tanta coisa para falar, não é? Direitos de autor, temos registro de marca, que tanta gente se esquece e que é essencial. Sim, o podcast também é uma marca, por favor, registem. Sim, e depois o que é porque ao contrário dos sites, os sites nós temos os domínios e registamos aquele domínio. Sim, mas o domínio nem nos dá o direito, ou seja, dá-nos o uso do domínio, mas não nos dá o direito de uso da marca, certo, não é? Mas temos aquele registro, não é? Mais ninguém pode ter... É automático, vocês chegam, pagam, é vosso. Exatamente, ninguém pode ter o mesmo domínio. lilianafm.com é meu, lilianafm.pt é meu também. Desde que o pagues. Exatamente, enquanto eu o pagar, está ali. No podcast não é assim. Pode haver a empreendedora pode e mais 300 mil empreendedoras pode. E a verdade é que não registar é dar um tiro no pé, porque depois quem tiver esse registro podemos ter aqui alguns... Sim, porque eu acho que é bastante desagradável, não é? Nós termos um podcast, não registarmos a marca, alguém copiou e cria um podcast exatamente igual, porque não serão as plataformas de divulgação que vão fazer esse filtro, e depois alguém diz assim, eu ouvi um podcast muito interessante sobre isto, e
a pessoa vai procurar e chegou foi ao outro podcast. Exatamente. E depois, como nós não temos a marca registada, não podemos dizer à outra pessoa, olha, eu já tinha um podcast com esse nome. E se calhar quando vamos a ver, o segundo podcast que nos copiou até já fez o registro de marca. E no registro de marca, eu já vos disse isto muitas vezes, ganha quem ganha a corrida. Isto é, quem pede o registro mais cedo. E, portanto, é muito importante que quando pensam no nome do vosso podcast, que também tenham a imediata preocupação de registar a marca. É assim que tem que ser. E antes dele ir para o ar. E antes dele ir para o ar. Por acaso, eu acho que a minha marca ainda não estava registada quando foi para o ar. Mas foi uma questão de... Mas já estava... Sim, eu já tinha feito a análise, Exatamente. confiei nas minhas capacidades. Não, mas já tinhas Nós às vezes iniciado não o somos processo. boas em causa própria. Certo. Eu, por acaso, registrei uma marca recentemente e registrei, achei, não tem problema nenhum, e depois comecei assim, bem, mas se calhar a expressão é demasiado genérica, se calhar não vai passar. Não, mas foi concedida, portanto, o meu senso estava certo, mas às vezes em causa própria não somos bons a raciocinar. Exatamente. Mas eu acho que quando o podcast foi para o ar, a marca ainda não estava registada. Mas já tinhas feito o processo. Não, eu já tinha feito o pedido de registro, Já mas foi tinhas assim uma feito o questão de pedido. 2 ou 3 semanas. Foi, Mas eu achei que ia... saiu logo. Sim, eu achei que ia dar. Sim, e depois há outra questão aqui que também é muito, muito importante. O podcast tem um nome, tem uma identidade, tem cores, tem um branding, tem cenários associados a essa mesma identidade. A partir do momento em que temos que mudar a marca, porque Sim. aquela marca não é passível de ser usada, temos que fazer essa reestruturação. Portanto, um podcast a par do negócio, a lógica é um bocadinho a mesma. Sim, e há aqui uma coisa que ainda falta falar muito importante, que são os contratos. Os contratos, pois. E aqui, já lá, eu não deixava os contratos para trás. E aqui temos contratos com técnicos, Claro. temos contratos com estúdios, temos contratos com Claro. os produtores de podcast, Claro. temos contratos com esta parte Com todas certeza. e depois temos os consentimentos, que é também outra Os parte consentimentos muito dos importante. convidados. É uma parte muito importante, e Ana, eu acho que isto é mesmo importante de ser falado, porque geralmente quando eu falo isto com os meus clientes, eles têm alguma fricção, vou-lhe chamar ninguém assim. vai dizer, não tem problema. Não vai ser preciso. Os próprios convidados dizem, mas não é preciso assinar. Não vai ser preciso. E eu insisto e eles dizem, mas tens mesmo a certeza, Liliana? Sim. Eu, sim. Sim, e é obrigatório, legalmente obrigatório. Sim. Então Ou seja, acho que é mesmo importante claro, falar sobre isto. Quando eu convido aqui, tenho aqui a Liliana, tenho aqui os meus convidados e o convidado, antes de sentar aqui neste sofá, já assinou uma declaração em que eu digo que dados recolho, não é? A imagem, a voz, e para que efeitos é que eu vou usar estes dados? Porque eu não vou usar o podcast apenas para o colocar nas plataformas de divulgação. Eu vou fazer cortes para as redes sociais. Exatamente. Eventualmente eu vou fazer campanhas pagas com esses cortes. E, portanto, tudo isso tem que ser explicado aos convidados. E, portanto, e também de ser-lhe dito que a qualquer momento pode opor-se a isto. Atenção, o direito à oposição é possível de ser exercido e temos que comunicar que o convidado pode exercer. Portanto, a declaração de consentimento, que é tão fácil de se obter, não existe razão nenhuma para ter essa relutância, e a nós, enquanto criadores do podcast, protege-nos imenso. Exatamente, os hosts não têm de ter estes problemas em pedir isto aos convidados, ok? Os convidados provavelmente vão dizer... Torna o processo orgânico. Exatamente, os convidados provavelmente vão dizer, não é preciso, ok, não é preciso, mas eu preferia que tu assinasses, e está tudo bem, e depois começa a ser um hábito e fica muito tranquilo. Eu não costumo ter esse problema, não é? Porque eu penso, com a advogada não vou dizer que não vou assinar o consentimento. Não, mas a verdade é que às vezes os convidados até me dizem, mas não era preciso, mas é um requisito meu, é legalmente obrigatório, não me faz sentido estar aqui a falar sobre a lei, a apelar as pessoas ao cumprimento da lei e depois não a cumprir. E acho que é um conforto para todos e também para o convidado saber que tem direito a ficar com a cópia e de só pôr, não é? Mas é fácil tornar isto orgânico, ou seja, eu tenho aqui, eu tenho uma pasta por cada convidado. Eu tenho já aqui a declaração, a Liliana, enquanto eu estou aqui a preparar-me para o episódio, a Liliana recolhe o consentimento do convidado e já está. Já está. Ainda não recolhi o teu consentimento. Falta essa parte. Agora Olha, não sei se vou assinar. Claro que vais. Que legitimidade seria a tua de estar a dizer estas coisas e não assinares? Não, nem faz sentido. Olha, mas para além da declaração de consentimento, vamos aqui falar da parte dos contratos. Sim. Porquê? Porque, ou seja, para vocês que consomem este conteúdo, eu só estou aqui com a Liliana, ok, mas... Existe um contrato entre mim e a Liliana por conta da gestão disto, existe um contrato entre a Liliana e o estúdio por conta, não é, do aluguer do estúdio, depois eventualmente um contrato com quem faz a edição dos podcasts, portanto... Tudo aqui tem uma teia de relações jurídicas envolvidas que parecem neutras da perspectiva de quem consome. Eu, como consumidora, também não penso nestas coisas, não é? Mas há aqui uma teia de contratos e, portanto, os contratos são importantes porquê? Para definir bem as responsabilidades de cada parte. Portanto, eu quando venho para aqui, eu sei o que é aquilo que eu tenho que trazer, quais é que são as minhas responsabilidades e sei quais é que são as responsabilidades da Liliana aqui na parte da gestão e, portanto, é muito importante que também não ignorem a questão dos contratos.
E outro tema que eu acho também muito interessante aqui é a parte dos jingles. Fala-me um bocadinho sobre isto, sobre a tua experiência em relação a este tema. Olha, é esta parte dos jingles e aqui temos que falar mais uma vez dos direitos de autor, não é? É muito fácil irmos buscar um jingle ao YouTube, não é? Não tem direitos de autor. A música está na moda, a música agora pode ser esta que até é inspirada na música XPTO. E depois temos um grave problema com as plataformas onde vamos colocar. Claro, que bloqueiam. Exatamente. E aqui falamos do YouTube e falamos do Spotify. E é automático. Aquilo nem vai para o ar. Sim, quando não passa na verificação, aliás, não passa na verificação. Não passa na verificação e automaticamente ficamos com o trabalho. Era o artigo 9º? Lembras-te que houve uma altura que o YouTube estava muito em voga e então todos os youtubers estavam... Sim. Era o artigo 9º? Eu acho que sim, Era o artigo 9º, que toda a gente dizia que o artigo 9º, por causa do artigo 9º, não podiam estar a gravar num sítio que tivesse músicas porque o YouTube ia cortar. Exatamente. Ia cortar na altura, isso foi já aqui há uns anos. Sim. E é a mesma coisa de utilizarmos as músicas com direitos de autor. Mas eu quero utilizar aquela música XPTO podes, da desde artista. que peças autorização ao autor, lhe pagues. Exatamente, da artista. Não é? Podes. Agora, tens é que efetivamente coordenar isso com o autor. Legalmente tens que coordenar isso com o autor. Exatamente. Porque o autor tem direito aos seus direitos, portanto, ou seja, não só a parte da exclusividade sobre a criação daquela obra, como depois dos royalties associados a isso, até 70 anos após morrer, ou seja, não só o autor, mas os herdeiros. Os herdeiros ganham royalties das criações intelectuais e, portanto, isto não é uma brincadeira, não é? Então não vamos buscar um jingle qualquer ao YouTube e depois poder utilizar. Não façam isso. E como é que podemos resolver isto legalmente? Então, podemos resolver isto eu acho que existem aqui duas formas. Podemos recorrer a bibliotecas musicais, onde nós compramos aqueles jingles para poder utilizar, ou podemos pedir para criar um jingle personalizado para o podermos utilizar. Agora, não vamos cair na ratoeira de ir ao YouTube e buscar uma música qualquer, não é? Pois, não, isso realmente é um erro. Sim, há sempre como há os bancos de imagens, há os bancos de jingles. Sim. A pessoa chega lá, paga e tem autorização para usar, não é? Pronto. Ou então fazem como eu, encomendam um jingle bonitinho, feito à medida, que foi uma coisa muito engraçada. Para mim o jingle foi uma coisa super gira, porque eu não estava à espera do processo da proposta final, não é? Ou seja, eu disse ao meu irmão, olha, tu é que me obrigaste a fazer isto em formato de vídeo. Então agora já disse isto. Eu acho que já disse isto a algures. O meu irmão é muito crítico comigo, sempre, mas devias fazer melhor assim, melhor assado, não sei o quê, nananana. E eu disse, um podcast, vou comprar um microfone, gravar. Ele assim, nem pensar, quando crias um podcast vais fazer em formato de vídeo, a sério, mas alguém vê vídeos de podcast. E o que é que concluímos aqui nas sondagens? Na primeira edição, as plataformas com mais são as que têm vídeo, exatamente, YouTube e Spotify. Embora eu não tenha a certeza que as pessoas vejam vídeos no Spotify, eu não vejo, mas só vejo no YouTube. Eu acho que as pessoas podem não ver o conteúdo todo, mas se houver alguma coisa vão lá e vão lá ver. Mas eu me confesso, eu só ouvia podcasts e eu agora tenho ouvido imensos no YouTube. Pois. Não sei, estou a gostar da experiência e de não olhar, se resiste. de ir lá, não de ir lá só, tipo, não estou sempre a ver, mas vou lá ver qualquer coisinha. Quando lá está, não se resiste a ir lá dar um olhinho. É, sentes isso? Sim. Achas que é a minha veia de youtuber? Mas não se resiste mesmo, porque é difícil, nós somos animais visuais. Claro, e gostamos de ter esse toque. Sim, mas recentrando aqui na altura, depois eu disse ao meu irmão, então olha, o meu irmão não é músico, mas tem jeito, sabe, é super criativo, eu acho que isso é a grande vantagem dele, é que ele é super criativo. Eu disse, então vais-me criar um jingle. E ele, então mas o que é que queres que o jingle diga? Se inventa. E ele então mandou-me um textinho. E eu disse, olha, vamos substituir 3 ou 4 frases e depois ficou. E ficou, ou seja, a proposta de jingle que ele fez foi que ficou. E eu achei super giro. E ele, entretanto, já fez outros que ficaram geniais. Eu até já lhe disse assim, eu gostei tanto deste último jingle que tu fizeste que eu não sei se não está melhor que o meu. Mas acho sim, eu para mim era importante ter um jingle próprio. Eu acho que marca isso. Eu há músicas que eu tenho, ou seja, ainda no outro dia, há um podcast que eu ouço que eu não vou mencionar porque eu não tenho que estar a fazer publicidade, mas há uma música que é cantada naquele podcast que é tão catchy que eu estava no outro dia a jantar, aquilo passou aquela música na televisão e eu olhei porque identifiquei àquele podcast. É isso mesmo. E acho isso muito, muito giro. Faz parte do marketing
auditivo, por assim dizer, não é? Exato. E nós temos que pensar que essa parte também é importante. Portanto, quando falamos de podcast, o meu desafio o jingle para hoje faz parte. Coloquem os vossos filhos a ouvir o podes, legalmente podes, que pode ser se calhar é melhor não, se calhar é melhor não, senão vão ter que ouvir em loop. Difundam a palavra. Olha, já falámos aqui de várias questões jurídicas necessárias e importantes. Tu achas que os empreendedores estão conscientes destas questões quando criam um podcast? Não, de todo. Mas ficam despertos depois? Sim. É fácil fazer essa gestão, tirando a parte dos consentimentos? O consentimento é o mais desafiante. É o mais desafiante, porque geralmente as pessoas mas não vale a pena, não sei o quê. Depois eu penso assim, mas olha, não queres utilizar depois, podes utilizar até a publicidade, não é melhor prevenirmos? Não, e é legalmente obrigatório, o uso de imagem. Pronto, e aqui é tudo muito giro quando corre bem. Pois, não, reparem, quando corre bem, corre bem. Quando corre mal, começam as questões. Mas porquê correu mal? Mas não era responsabilidade tua, mas onde é que isso ficou escrito? Exatamente. Claro, exatamente. Daí tanta a importância dos contratos. Então esse consentimento é claro, mesmo e este consentimento é mesmo muito, muito, muito importante. Olha, tinha aqui uma pergunta, mas já falámos sobre ela, que era sobre se da tua experiência, os clientes mentorados, quantos é que registavam a marca? Não, quer dizer, a resposta à pergunta ainda não está dada, que é, da tua experiência, quantos é que registam a marca, não é 3, 4, 5, mais ou menos, imediatamente após terem decidido o nome do podcast? Eu obrigas. Portanto é a maioria. Mas a maior parte sabe dessa necessidade, não, falo sempre nem tinha pensado sobre nisso. Sempre sobre isso. Pois. Eu falo sempre sobre isso. Liliana, registrar a marca. Sim. Claro. Sim. Eu quase que os obrigo a fazer isso. Até porque, lá está, o podcast é uma brincadeira, é uma coisa leve e solta da parte do consumidor, da perspectiva do consumidor quando consumimos este conteúdo, mas isto é um ativo importante do negócio. E hoje é um podcast, amanhã pode ser um programa de televisão, depois de amanhã pode ser um livro e nós sabemos como começa, mas não sabemos como termina. Então é mesmo importante este registro, é mesmo importante ficar na nossa posse. E depois aqui estas questões, a questão fica no nome da empresa, fica no nome pessoal, mas isso depois é uma estratégia que cada um vai gerir a sua forma. Há situações em que faz sentido ficar na empresa, porque a empresa é só da pessoa que idealizou aquele podcast, mas se vocês tiverem uma empresa com vários sócios e o podcast for o vosso, idealizado por vós, então nessas circunstâncias faz sentido que a marca seja pessoal. Em vez de dizerem assim, mas eu vou registrar em nome pessoal, mas eu quero comercializar determinado produto associado ao podcast através da empresa. Tudo bem, tu autorizas a empresa a usar a tua marca. Exatamente. Mas ela é tua e, portanto, tu é que tens essa disposição de decidir se quem é que usa ou como é que usa. Portanto, isso depois é uma questão de gestão, tendo em conta aquilo que faz mais sentido para o negócio. Portanto, e até de estratégia de negócio, porque um dia que nós queiramos vender a empresa, a marca vai agarrada. Exatamente. Olha, sabes, eu tendencialmente aconselho as pessoas a registrar marcas em nome pessoal. Quando as marcas são só de uma pessoa. Eu sei que para efeitos de custos é mais aliciante ser em nome da empresa porque consegues deduzir a despesa, pronto. Mas a questão é que eu uma vez tive um processo de compra e venda de um estabelecimento comercial muito conhecido aqui em Lisboa. Eu na altura estava na sociedade, isto foi em 2017, e lembro-me que aquele processo ocorreu tipo um fim de semana, foi assim uma coisa flash, apareceu um comprador, o negócio fechou ao domingo e eu na segunda-feira, quando cheguei ao escritório, o negócio já estava feito, portanto eu não tive intervenção nenhuma, e dizem-me assim, mas agora a cliente quer usar a marca para outro restaurante não sei onde. E eu fui consultar e a marca era da empresa. Pois. E no contrato de cessão não ficou excluída este ativo da transmissão. Portanto, ele foi com a empresa. Pois, essa parte é que eu geralmente também aconselho os podcasters a registarem em nome pessoal, porque hoje... A menos que seja um podcast, imagina, se eu criar uma empresa contigo com um objeto concreto e tivermos um podcast, é das duas, faz sentido nessa perspectiva, não é? Aí sim. Ou então das duas enquanto pessoais, porque é possível duas pessoas singulares registarem uma marca, isto é possível. Exatamente. Isto é possível. Eu, por acaso, tenho algumas situações dessas em que as pessoas têm marcas pessoais e depois fazem uma parceria com outra pessoa e as duas são as donas da marca. Exatamente, eu acho que é o que faz sentido. Sim, e faz sentido nesse sentido. Olha, Liliana, para fecharmos aqui, que conselhos darias aos empreendedores que querem lançar um podcast sem ignorar os aspectos legais?
Olha, terem atenção a tudo aquilo que nós falámos neste episódio, desde o registro da marca, aos contratos, aos consentimentos, à atenção aos jingles e depois também à utilização de conteúdos que nós não acabámos por não falar, de conteúdos terceiros, conteúdos que não são nossos. Virem aqui dizer coisas que já alguém disse, mas que nós nos esquecemos de dizer que, mas atenção que isto não são as minhas palavras, foi alguém que disse isto, né? As citações, claro. Exatamente. Comunicação própria, não é? Exatamente. Essa utilização de conteúdos terceiros e acho que agora com a inteligência artificial, não é? Temos aqui uma areia movediça, por assim dizer. Sim, porque nós recebemos aquilo que a inteligência artificial nos entrega, mas nós nem temos a certeza se aquilo foi original ou replicado. Exatamente. E se a coisa que o ChatGPT faz é lançar chavões, não é? Exatamente. Não é? Exatamente. Então eu às vezes acho isso interessante, porque eu não sou nada essa pessoa do uso de chavões e dessas coisas, e às vezes fico assim, tipo, ChatGPT que chato, parece que estamos sempre aqui a dar lições de moral, não é? Exatamente. Então eu acho que é mesmo importante nós termos isso em atenção quando nós temos um conteúdo que não é nosso, referirmos a fonte, o autor, não nos custa nada. Eu acho que até traz autoridade à própria pessoa quando partilha isso. E depois também prepararem-se muito bem, porque o podcast não é um episódio. Sim. Um podcast não é um episódio. Sim, está à vontade de desistir ao final do 10, não é? A maior parte dos podcasts só chega ao 10º, não é? A verdade é que 90% não passa dos 3 episódios e 95%, ou cerca entre 95% e 99% não passa do 10º episódio. Então, seguimos fortes. Exatamente. Eu estava com vontade de desistir. Não é? Estava desmotivada para esta segunda season, mas agora que estou aqui, estou a pensar. Vamos já marcar para amanhã vir gravar mais. Sim, agora sim. E a pensarmos nisso. Isto é um projeto, não é para meninos, como eu costumo dizer. É um projeto que nós temos que pensar aqui a longo prazo. Sim. Os resultados não são imediatos. Custa tempo, custa dinheiro, porque custa, ou seja, isto só é grátis para quem consome, não para quem produz. É um investimento. Claro, mas custa dinheiro. Ou seja, ontem uma amiga minha perguntou-me assim, quanto é que tu ganhas do YouTube por teres lá o teu podcast? Sim, o podcast? Com o podcast eu não ganho. Só perco, não é? Diretamente, não é? Não significa que não tenha um rendimento associado, por inerência, porque alguém viu, gostou e me contratou. Mas diretamente, claro que o YouTube não me paga, não é? Eu não tenho milhares de seguidores, não é? Porque o YouTube só paga ao final de centenas de milhares, não é? É uma coisa assim muito... Sim, tem ali umas regras que é necessário respeitar. Sim. E aqui a pensarmos isto é um investimento, mas acima de tudo traz-nos posicionamento e autoridade. E diversão. Sim. Isto é super giro. Ter um podcast é super giro, sim. Eu costumo dizer que a trilha de sucesso do podcast somos nós, em primeiro lugar, tem que ser para nós, tem que ser uma coisa que nos dá muito gozo fazer. Sim. É o nosso negócio, estar relacionado de alguma forma, porque a monetização não vem a curto prazo nem das plataformas onde estamos, por isso é esquecermos essa parte, e depois são as nossas pessoas, que é o realmente, olha, estou a fazer isto para responder à Maria que me perguntou isto, e a Maria vai ouvir e vai saber que eu também preparei isto para ela, e isto é maravilhoso. Então termos aqui esta tríade e podermos fazer check a isso é super parte toda é muito Portanto, se querem dar voz aos vossos negócios, não desistam, é possível. Sim. E qualquer negócio, giro, divertido. E qualquer negócio, quando nós pensamos, mas só quem é infoprodutor, mas só quem tem um negócio digital, mas só quem... Não. Eu ouço podcasts que todos para mim não dizem nada, mas diverte-me, é aquela... Não é? A lefada de ar fresco ao fim do dia. Sim, até porque imagina, é? Eu não quero ouvir podcasts que me vão ensinar coisas às 10 da noite. Procuras os podcasts com diferentes intenções, dependendo do teu dia, da hora do dia e até da intenção com que tu tens para aqui. É por isso que eu estou sempre a dizer aos meus colegas advogados, não postem reels com informação jurídica às 9 da noite. Ninguém vai ouvir. Sim. Tipo, eu sou advogada e não ouço, quanto mais quem não é. Ninguém quer ouvir. As pessoas já estão cansadas dessa hora, não é? Certo. Não é a hora para estar a receber a comunicação. Mas pronto, olha, Liliana, não sei se tu sabias, mas nós temos aqui uma rubrica no Legalmente Podes. É Legalmente Falso, em que eu dou-te aqui 2 normas, uma é verdadeira, outra é falsa, e tu vais ter que dizer qual é qual. Está bem? Legalmente Falso. Pronto. Vamos ver. Tensa? Estás nervosa? Costuma ser muito difícil. Então... Depende de autorização do autor, a radiodifusão sonora ou visual da obra, tanto direta como por retransmissão, por qualquer modo obtida. Ou, depende de autorização do autor, a radiodifusão sonora ou visual da obra, tanto direta como por retransmissão, mas o que interessa é que dês voz ao teu negócio. Eu acho que é a segunda que é.
Boa, isso mesmo. Que é falsa, mas eu concordo muito com ela. Na verdade são as duas verdadeiras, não é? Sim. É muito importante. Então, Liliana, olha, muito obrigada por teres eu, aceito este convite e vires aqui para a frente das câmaras e estares aqui um bocadinho a falar sobre um podcast legal, ou seja, a legalidade dos podcasts, porque também é tema, lá está, existe lei para os podcasts. Foi muito bom ter-te aqui, ter esta conversa contigo, é sempre ótimo ouvir-te a falar aqui sobre a forma como tu encaras esta questão da voz nos negócios. Obrigada. Obrigada pelo convite, Ana, obrigada. Então, chegamos aqui quase ao final e a pergunta que se impõe é: podes criar um podcast para o teu negócio? Legalmente podes, mas deves ter atenção a aspectos tão essenciais quanto registro de marca, direitos de autor, jingle, contratos e consentimento dos teus convidados para o uso e tratamento dos seus dados pessoais. Queres muito dar voz ao teu negócio? Então dá, não vaciles. Mas não te esqueças, um podcast só é grátis para quem o ouve, por isso protege o teu podcast e protege o teu negócio. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Legalmente Podes. Espero sinceramente que tenha sido útil. Se gostaste, já sabes, subscreve no YouTube, Spotify, Podcast, Apple Podcast e segue-nos nas redes sociais Ana Mendes Lopes Legal, no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Conto contigo para o próximo episódio e bons negócios! O meu nome é Ana Mendes Lopes e este é o Legalmente Podes. Advogada facilita. Conhecimento tudo evita. Legalmente podes. Não há litígio que resista. Legalmente podes. Com Ana Mendes Lopes.